Gravar. E deixa eu compartilhar uma tela aqui. Dentro dessa década de 20, acontece um dos movimentos artísticos, se não o movimento artístico mais importante da história do Brasil. Qual é esse movimento? A Semana de Arte Moderna de 1922. Ou seja, você tem uma semana que pretendia ser brasileira justamente quando é, a independência do Brasil completava o seu primeiro centenário. Lembrando, pessoal, que ano que vem a independência do Brasil completa o seu segundo centenário, 2022. E, de certo modo, a Semana de Arte Moderna conseguiu trazer aquilo que ela, bom dia, Ana, conseguiu trazer aquilo que ela se propunha. E o que ela se propunha? Chocar. Muito se debateu o período anterior, mas, sem mais delongas, deixa eu compartilhar a tela para falar também desse interessante movimento ocorrido no Brasil em 1922, que foi a Semana de Arte Moderna de 1922. Então, vamos para um compartilhamento de tela aqui, povo. Para quem quiser acompanhar para quem quiser acompanhar na apostila, pessoal, deixa eu só fazer uma coisa rápida aqui. Eu estou na página 71. Pessoal, falar da Semana de Arte Moderna é falar de um movimento que tem ali alguns nomes, alguns expoentes anteriores ao movimento. Tem um movimento em si muito chamativo e tem repercussões posteriores. E aqui eu começo, né, com dois cartazes ilustrando a Semana de Arte Moderna, que na verdade não foi uma semana corrida. Exposições, apresentações e outras coisas mais relacionadas a essa vertente artística não ocorreram a semana inteira. Eu não lembro de quando, não tem aqui a data ao certo, mas se eu não me engano foi em fevereiro de 1922 em São Paulo. E ela ocorreu numa segunda, numa quarta e numa sexta. Então, era segunda, espaço, terça, voltando na quarta, espaço, quinta, terminando na sexta. E aí, exposições de quadros, falas, recitações de poemas fizeram parte deste movimento. Agora, o que ele trazia? Nos 100 anos de independência do Brasil, pessoal, o Brasil ainda buscava uma identidade nacional. O que é uma identidade nacional? É definir quem ele era mediante o mundo. Por quê? O Brasil já não era português mais, desde 1822, por conta da independência. O Brasil não era negro, ou não, pelo menos não pretendia ser aos olhos internacionais. E o Brasil também não era indígena, embora o movimento romantismo ou romantista brasileiro, principalmente na literatura, valorizasse muito essa figura do indígena. E aí o Brasil entra no século XX procurando algo se apresentar para o mundo um pouco daquilo que ele tem de novo, vamos dizer assim. E a Semana de Arte Moderna gerou conflitos por tentar apresentar algo novo. Lembrando, gente, no mundo do início do século XX, você tem muitas vanguardas europeias, é o tempo dos ismos, dadaísmo, cubismo. Então, esses movimentos, parnasianismo, que ocorriam na literatura, na arquitetura, nas artes, eles acabavam por influenciar o mundo daquele momento, o mundo daquela ocasião. Mas o Brasil pretendia algo novo.
Os artistas brasileiros, Oswald de Andrade, Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Mário de Andrade, Anita Malfatti, Heitor Villa-Lobos. Oh, meu Deus, eu excluí gente aí, fala com ele para entrar de novo, sem querer. Entre outros, pretendiam fazer uma arte nacional. E o problema? O que é nacional? O que é o Brasil? É uma pergunta que pode ser feita até hoje, mesmo 200 anos depois da independência do Brasil e mesmo depois de mais de 500 anos da chegada dos portugueses por aqui. Vamos ver, então, qual é a solução que eles encontraram para tentar responder o que era o Brasil, né? Então, continuando aqui, pessoal, vamos. A Semana de Arte Moderna. Como eu mesmo falei, primeiro nós temos que entender o que estava acontecendo no mundo anterior. E, principalmente, a Primeira Guerra inaugura um ciclo de crises do capitalismo e receio de movimentos revolucionários aos moldes da Rússia. Deixa eu corrigir uma coisa que eu acabei de falar aqui. A Primeira Guerra não inaugura um ciclo de crise do capitalismo, não. O capitalismo foi, e será, enquanto existir, um sistema de crises econômicas. Você encontra crise econômica do capitalismo no século XIV, no século XV, no século XVI, enfim. Mas as crises geradas principalmente na Europa, por conta do final da Primeira Guerra Mundial, a Europa estava devastada, vão gerar um receio no mundo de movimentos revolucionários como a Revolução Comunista da Rússia. Olhando por outro ponto, digamos assim, esse novo momento vivenciado pelo mundo pós-Primeira Guerra vai influenciar o surgimento de vanguardas na literatura, na música e nas artes. Meninos, as artes, no sentido de manifestação de um artista que visa captar sentimentos, elas mudaram muito com as tecnologias do século XIX. Invenções como fotografia, o cinema, a visualização em movimento vão mudar muito a concepção de uma pintura, a concepção de a concepção de uma pintura, a concepção de do que é agora arte. Por exemplo, né? Quando trabalho esse assunto em outras matérias, em outras escolas, eu mostro lá um quadro não, né? Uma foto do Marcel Duchamp, artista francês, chamado Fonte. O que é a fonte? É um bidê invertido. Ele estava questionando os novos padrões de arte do século XX. Bom, modernismo, movimento cultural que se manifestou nos diversos setores das artes, proposta de libertar nossa criação artística dos padrões europeus. Como fazer uma arte europeia? Veio, então, a ideia do chamado movimento antropofágico. Deixa eu colocar no chat aqui. Movimento antropofágico. Consistia em comer, por favor, não interprete isso mal, em comer as artes estrangeiras, aí eu coloquei entre aspas, viu? Estrangeiras e eu vou colocar também entre aspas que se alguém estiver comendo aí, por favor, me perdoe, e vomitar uma arte nacional. Como assim? Pegando aquilo que já estava se expressando fora do Brasil, vanguardas artísticas como dadaísmo, cubismo, expressionismo, trazendo para o Brasil, mas ressaltando o nacional. Tanto que, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês já estudaram a Semana de Arte Moderna em literatura? Sim ou não? Gente, alguém aí no chat? Pergunta, faço de novo.
Ah, ainda não. Ah, obrigado, Júlia. É isso mesmo que eu queria. Que eu me lembre, não. Ok. Ok, pessoal, obrigado. Pessoal, quando vocês forem estudar a Semana de Arte Moderna, o movimento modernista brasileiro na literatura, vocês vão ver lá os chamados pré-modernistas. E entre estes estão um escritor muito famoso que se recusou a participar da Semana de Arte Moderna de 1922. Quem foi ele? Monteiro Lobato. Monteiro Lobato foi convidado, ele seria ali um dos principais nomes, né? Uma das estrelas da Semana de Arte Moderna de 22. E ele se recusou. Ele disse, né, para o Oswald de Andrade, para o Mário de Andrade, nervoso, me convida enquanto for fazer uma Semana de Arte brasileira. Dessa, sim, participarei. E o curioso, né? Uma das coisas que define a identidade nacional brasileira é essa Semana de Arte Moderna. Dentro dessa ideia, pegar e comer aquilo o que vinha da Europa e vomitar uma arte nacional. Conseguiram? Sim, foi um sucesso. Foi um sucesso. Então, continuando aqui, pessoal, modernismo, movimento cultural que se manifestou nos diversos setores das artes, propostas de libertar a nossa criação artística dos padrões europeus. Movimento relacionado ao campo político. Então, sim, era uma crítica à situação política vivenciada pelo Brasil. Um país que não se ligava, um país que não se ligava ao seu povo. Sendo assim, esse movimento relacionado ao campo político, como eu mesmo falei, tem o seu antes, o seu durante e o seu depois. Uma das principais artistas da Semana de Arte Moderna foi a Anita Malfatti, que já havia realizado uma exposição de quadros em São Paulo em 1917 e chamado muita atenção para esta exposição de arte. Essa exposição de arte, ela ressalta, né, o negro, o imigrante, o operário, o trabalhador, figuras, de certo modo, esquecidos pelas elites da composição do quadro nacional brasileiro. Então, o quadro, por exemplo, né, Os Operários, é um dos quadros mais valiosos produzidos por um brasileiro, no caso, por uma brasileira. Aqui, gente, na página 71, a gente tem, né, algumas pinturas, né, da própria Anita Malfatti, no qual ela retrata pessoas e situações. Para quem quiser ver na página 71, ela pintou até mesmo seus colegas modernistas de 22. Continuando aqui, gente, inquietação dos jovens intelectuais e artistas brasileiros. Então, volto a repetir: inquietação dos jovens intelectuais e artistas brasileiros. E, como eu mesmo falei, né, eu não me lembrava, mas ainda bem que está aqui no slide, que eu já preparei tem algum tempo, meninos, por isso eu não me lembrava. As exposições, então, ocorreram de 11 a fevereiro de 1822. Lembrando, numa segunda, para na terça, vai na quarta, para na quinta, termina na sexta. E eles visavam a trazer o povo para esta exposição artística, criticando também estilos literários, artísticos, culturais anteriores a eles. Existe um poema chamado Os Sapos, acho que do próprio Oswald de Andrade, que o Oswald de Andrade vai citar
no meio da sala da exposição, da exposição da Semana de Arte Moderna, que as pessoas começam a vaiá-lo, a atacar papel, bolinha de papel. Depois se descobriu que ele tinha pago estudantes para ir lá e fazer isso com ele. Para quê? Qual era o objetivo? Chocar. Só o comportamento anômalo, pessoal, choca. E, nesse sentido, o Oswald de Andrade teve muito sucesso. Como eu mesmo falei, é o que foi chamado de antropofagia. Comer aquilo que tinha na arte europeia para vomitar uma arte nacional. Temos aqui, então, deglutição de todas as influências estrangeiras para que pudéssemos criar uma arte verdadeiramente nossa. O que o próprio Oswald de Andrade falou. Pessoal, olha só, imagine vocês lá em 1922, com o dilema: vamos fazer uma semana de arte nacional. Como fazer uma semana de arte nacional? Alguns propunham: vamos voltar aos nossos traços indígenas. Então tá, vamos vestir tanguinha, vamos pegar uns batuques, vamos botar botoque na boca. Aí fala assim, não, aí o olhar e fala assim, não, isso aqui não dá. Pensaram aqui, pensaram acolá, fala assim, não, vamos então trazer. A gente pode ser influenciado pela Europa, mas trazendo o nacional para o debate, trazendo o nacional para a exposição. Gente, lugares, pessoas, lugares, paisagens, situações. Vamos trazer para essa arte moderna. Posteriormente, pessoal, os modernistas de 22, lembrando que o movimento modernista teve, na Semana de Arte Moderna, para muitos, a sua inauguração, mas ele não termina em 1922. Você tem mais 3 fases do modernismo. Na primeira fase, então, participaram o Mário de Andrade, o Oswald de Andrade, a Tarsila do Amaral, a Anita Malfatti. Na segunda fase, participou Carlos Drummond de Andrade, Vinícius de Moraes. Foi uma coisa, uma situação até ligada ao estado de Minas Gerais. Você tem outros mineiros participando dessa semana de arte, desculpa, não da Semana de Arte Moderna, mas dessa segunda fase do modernismo. Segunda fase que já encontrava grupos divididos. Os participantes da Semana de Arte Moderna de 1922 acabaram se dividindo em 2 ideologias. O primeiro movimento, chamado Movimento Pau-Brasil, mais ligado aos grupos de esquerda. Na direita, nós temos o grupo verde-amarelo, também chamado de grupo ANTA, que era o grupo da direita. Só para mostrar quem foi para cada lado, né? No movimento Pau-Brasil ficou o Mário de Andrade, escritor do Macuraíma, que vocês devem ler ainda em um determinado momento em literatura, e no grupo verde-amarelo ficou o Oswald de Andrade, que era mais conservador, veio das camadas ricas da sociedade paulista, enfim. Outro ponto também que os modernistas de 22 procuraram atuar, foi a promoção de artistas vindos das camadas mais baixas da população urbana. Que nem eu falei, você encontra, por exemplo, um Oswald de Andrade, que era um aristocrata, era alguém vindo de uma família muito rica. Mas você encontra também o próprio Mário de Andrade, que tinha uma origem mais simples. O que naquele momento se visava era mostrar que o movimento era algo heterogêneo. E foi um sucesso, gente. Que ano que vem, né? Se a nossa independência, logicamente, completa os seus 200 anos, em fevereiro do ano que vem, a Semana de Arte Moderna completa os seus 100 anos. Sempre é bom falar também nisso.
Continuando aqui, pessoal, saindo desse campo artístico e pegando, né, agora, voltando para a política, temos no Brasil a Revolução de 1930. E na aula passada, vimos a crise da República Velha, principalmente a partir da década de 1920, quando determinados grupos começam a pressionar por mais participação política. Sendo assim, as mudanças ocorridas no mundo da década de 20, além da pressão de grupos internos no Brasil, vai levar uma reflexão para uma nova forma de realização política. Melhor dizendo, uma nova forma de realização, não, de organização política. Comecemos, então, Revolução de 1930, para entender o que estava acontecendo. Eleição de Washington Luiz, ainda dentro dos princípios do café, da política do café com leite. Então, em 1922, naquilo que eu falei ontem, o Arthur Bernardes, o mineiro Arthur Bernardes, foi eleito, apoiado por São Paulo. Em 1926, é eleito o Washington Luiz, que era, que nem eu falei, fluminense, nascido no estado do Rio de Janeiro, mas que fez carreira, vida social e vida política em São Paulo. Então, ele foi eleito por São Paulo, apoiado por Minas. E o governo dele pouco diferente foi dos anteriores. Ele tinha um lema até curioso, né? Ele tinha um lema curioso que era o seguinte: governar é abrir estradas. Tanto que um dos nomes da rodovia que liga São Paulo ao Rio de Janeiro é Rodovia Washington Luiz. Ela tem vários nomes, né? Rodovia Washington Luiz, Rodovia Castelo Branco, Rodovia, acho que BR-461, aí eu não lembro qual. Mas quem já pegou ali para entrar no estado de São Paulo, hoje em dia duplicada, né? Pega ali Resende, pega Volta Redonda, Resende, e entra São Paulo, o estado de São Paulo dentro, entra na Rodovia Washington Luiz, também chamada de Castelo Branco. Por que tem esses monte de nome? O Washington Luiz foi o que mandou abrir a estrada. E quem mandou asfaltar foi o general-presidente Humberto de Alencar Castelo Branco. Sendo assim, gente, mas apesar desse lema de governar é abrir estradas, pouco diferente fez dos seus antecessores. Forte dependência entre o café e a agricultura continuava estimulando pequenos e grandes empreendimentos no comércio. Então, o Brasil continuava dependente do café, assim como era desde o governo do Dom Pedro II. Então, o Brasil já vinha nesse quadro aqui de quase 100 anos de dependência absoluta em relação ao café, em uma situação que já estava desgastante. Desde o início do século XX, essa política de dependência do café dava os seus sinais de desgaste. Lembro vocês, por exemplo, sobre o convênio de Taubaté. Vou colocar aqui no chat o que era o convênio de Taubaté. Convênio de Taubaté. A política econômica que previa
compra das sacas excedentes de café. Pessoal, isso aqui para os produtores... Ah, tá. Compra com o quê? Com dinheiro público. Era o que se chamava naquele momento de privatização dos lucros e socialização das perdas. Privatização dos lucros e socialização das perdas. E essa política mantinha o café, na verdade não o café, mas os produtores de café sempre com uma determinada sempre com uma determinada lucratividade. Porque quando o preço no mercado internacional despencava, o governo entrava comprando essas sacas que sobravam e eles sempre vendiam a um bom preço. Agora, essa política continha uma bomba relógio. E quando o governo não tivesse mais dinheiro para comprar as sacas de café excedente, ninguém nunca fez, até se fazia essa pergunta, mas acreditava que esse dia não chegaria. Mas ele chegou. Chegou quando? Com a quebra da Bolsa de Nova York, que levou a um efeito cascata, a um processo de falência de muitos cafeicultores e fez surgir divergências políticas entre as oligarquias dominantes. Então, a quebra da Bolsa, pessoal, de Nova York, em 1929, ela leva, né, a uma quebra da economia brasileira, que era altamente dependente do mercado externo e, para ser mais exato, da venda de café. Nesse cenário, se dá, né, a disputa eleitoral, a campanha eleitoral de 1929 para 1930. E a gente tem, né, a formação da Aliança Liberal. Peraí. Ah, tá. Aliança Liberal e rompimento da política do café com leite. Então, Aliança Liberal, gente, aqui, né, deixa eu colocando, Aliança, um momento, por favor. Aliança Liberal. União entre os estados da Paraíba mais Rio Grande do Sul, mais esse fator diferente. Minas Gerais em apoio à candidatura de Getúlio Vargas, presidente, e João Pessoa, vice. O cenário em 1929 era esse, né? Pela política do café com leite, Arthur Bernardes foi apoiado por São Paulo e Minas em 1922. O Washington Luiz foi apoiado por São Paulo e Minas em 1926. Em 1930, o indicado aqui era para ser o governador de Minas Gerais, Antônio Carlos Bonifácio Andrada. Então, o Antônio Carlos era, então, governador de Minas Gerais e, pela política do café com leite, mesmo com essa crise de 1929, ele era para ter sido indicado. Entretanto, o Washington Luiz vira e fala assim, não vou indicá-lo. Naquele momento, na década de 1920, São Paulo já havia ultrapassado Minas em população e em população e em riqueza. Em riqueza desde muito tempo. Agora, em população na década de 20, que fez com que o Washington Luiz acreditasse que se ele apoiasse o então governador de São Paulo, Júlio Prestes, o Júlio Prestes seria eleito e seria o presidente. Logo, apoio, então, do atual presidente Washington Luiz, daquele momento, ao governador Júlio Prestes. E aí a oligarquia mineira olhou e falou assim, peraí, e a gente nisso tudo aqui? Vocês, muito obrigado por tudo, foi bom enquanto durou, estou procurando um outro tamanho.
um outro amante. Bem por aí. E em Minas, volto a repetir, gente, falei isso na aula de ontem, falo na aula de hoje, não é um Estado político, desprezivelmente falando. Muito pelo contrário, um dos Estados políticos, politicamente falando, o mineiro tem uma tradição política nervosa. E não ia deixar isso passar ali em 1930. Assim formando a Aliança Liberal, que é essa junção, né, das oligarquias da Paraíba, então representando o Nordeste, do Rio Grande do Sul representando o Sul e o Sudeste com apoio de Minas Gerais. Flávio, o Norte e o Centro-Oeste eram vazios populacionalmente falando e pouco representavam no cenário político brasileiro. Naquele momento, até menos do que hoje em dia. E aí, o programa da Aliança Liberal atendia demandas de novos grupos sociais. E qual era esse programa? Promessa de incentivar a produção nacional em geral. Então não era só do café também, mas do café, do pinho, do mate, da cana-de-açúcar, de outros setores agrícolas, defesa de reformas políticas e jurídicas, com voto secreto e a criação da justiça eleitoral, e proposta de reformas sociais que atendiam ao movimento operário. Sendo assim, o programa da Aliança Liberal era um programa de modernização da política brasileira. Afastamento do que eles chamavam naquele momento de oligarquias carcomidas. O que é o sentido de carcomido, né? Desgastadas, podres. Bom, e aí temos, né, nesse cenário desse novo programa, a disputa das eleições de 1930 entre Júlio Prestes e Getúlio Vargas. Forte campanha pelo Brasil e adesão de João Pessoa à chapa de Vargas, que não falei. João Pessoa, então governador da Paraíba, foi colocado como vice na chapa de Vargas. Mesmo com toda a campanha e tentativa de mobilização popular, a Aliança Liberal foi derrotada e Júlio Prestes foi o vitorioso. Lembrando, gente, apesar de propor voto secreto, apesar de propor a criação de uma justiça eleitoral, apesar de propor moralização política, a Aliança Liberal, os membros da Aliança Liberal, praticaram voto de cabresto, praticaram fraudes eleitorais. Entretanto, eles não tinham a mesma força política que o Estado de São Paulo. A força política, a força econômica. Por isso, Júlio Prestes sai vitorioso nas eleições de 1930, que os dois lados praticaram fraudes. Júlio Prestes sai vitorioso, beleza, vamos pensar na posse, blá, blá, blá. Eis que acontece o que se chamava ali de solução revolucionária. Dois grupos vão dizer, olha, a gente vai aceitar a derrota, vamos para a cama chorar, porque na cama é lugar quente. Ou, fala assim, não, a gente não aceita a derrota e vamos partir para o quadro revolucionário. E a solução revolucionária, no primeiro momento, foi esfriada. Quando João Pessoa, o vice da chapa, disse, nunca contarão comigo para um movimento armado. Prefiro 10 Júlio Prestes a uma revolução. Então, o vice da chapa da Aliança Liberal não queria uma solução revolucionária. Mas Exército e outros grupos sociais já estavam desinquietos com essa política do café com leite e com essa inércia, com essa paradeza desse governo da República do Café com Leite. E aí temos, né, conspiração dos setores mais novos do Exército e oferecimento de Vargas. O próprio Getúlio Vargas, então, ofereceu a Luiz Carlos Prestes
para que o mesmo tomasse a chefia da Revolução. E o mesmo não quis. Luiz Carlos Prestes, lembra, né? Vimos lá na aula de ontem. Coluna Prestes percorreu pelo Brasil 27 mil quilômetros e tudo mais. Luiz Carlos Prestes, não, eu não quero. Então, o próprio Vargas continuou como líder desse quadro revolucionário. E o Luiz Carlos Prestes, aí sim, ele vai para a União Soviética e começou o seu programa de doutrinação ideológica. Aqui, lembrando, aqui o Luiz Carlos Prestes ainda não era comunista. Ele se tornou depois disso aqui, quando ele vai para a Rússia. Isso, se o João Pessoa não queria uma revolução, o Antônio Carlos de Andrada queria, que era o governador de Minas. Naquele cenário, gente, a vitória da chapa do Júlio Prestes não desfez o inquietamento das oligarquias e da burguesia. E Antônio Carlos de Andrada disse: façamos a revolução antes que o povo faça. Mas, pessoal, revoluções precisam dos seus estopins para acontecer. O que é o estopim? É aquele momento de revelação que leva a algo a acontecer. Por exemplo, o estopim da Primeira Guerra Mundial, o assassinato do arquiduque. O estopim da Revolução Russa, de fevereiro, o fato das Forças Armadas não quererem mais lutar, e assim por diante. No Brasil, o estopim para a Revolução de 1930 foi o assassinato de João Pessoa, na Paraíba, o que deu a força de fazer uma revolução contra o governo. Sendo assim, pessoal, a gente tem, né? Por que o João Pessoa foi assassinado? Foi por conta de ele estar promovendo uma revolução na Paraíba? Não. Ele foi assassinado por crime passional. Ele estava andando com uma mulher de um outro coronel. Estava ali. Eu preciso de contar aqui, eu estou sendo gravado. Se eu tivesse em sala de aula, vocês iam entender o que ele estava fazendo. Ele estava ali dando. Ele chifrou, isso mesmo. Ele chifrou, aí mataram. Perfeito, Eduardo. E nordestino é cabra da peste, como diz o ditado, né? Ele não ia deixar a honra dele assim jogado do nada. E ele foi assassinado por crime passional. Gente, ele estava chifrando um coronel adversário político dele. Ele pediu para tomar um tiro no peito mesmo. E, entretanto, gente, quando o João Pessoa é assassinado, a Aliança Liberal abraçou, enxergou nisso o motivo para estourar um conflito armado para que o Júlio Prestes não assumisse o poder e o Washington Luiz fosse tirado do governo. Então a Aliança Liberal vai dizer: olha, mataram o João Pessoa, foi crime político. Eles não querem, eles se sentem ameaçados por nós. E aí começa o processo revolucionário que leva